Fala galera que acompanha o Toca Pra Elas aqui do Fora de Eixo. Bem-vindos a mais um episódio, quarto episódio desse programa que tá sensacional, cada vez melhor, com a companhia de vocês, com os comentários de vocês que a gente vai trazer agorinha. Para começar, vou pedir pro João puxar a vinheta e aí a gente começa a falar tudo sobre o futebol feminino que aconteceu nessa semana. Então vamos lá, né, Tereza? A gente vai comentar muito aqui sobre o fim do primeiro turno, sobre o clássico. O primeiro gol sofrido ali teve uma goleada do Atlético, mas foco aqui clássico sendo clássico, né? Mas antes disso, de você continuar aqui, o que a gente vai chamar, queria só fazer uma errata. A gente comentou, acabou sendo sem perceber sobre o atleta Jesus ter sido um dos primeiros a participarem, ter sido a primeira participação dele no Campeonato Goiano, só que a gente acabou confundindo com outros times e o Atleta Jesus foi, inclusive, campeão em 2011 e vice-campeão em 2022, né? Então, só para consertar aqui sobre o episódio 3, e o que a gente vai ter mais nesse episódio, Tereza? A gente vai ter mais Copa Bankers e outras competições no fim de semana. E voltando nisso que você falou também, Lara, agradecer a Jasmirra, né, que tá sempre na audiência, conversou com a gente, até falou: Nossa, vocês me chamaram, nem acreditei que era eu. Então, agradecer ela por ter participado no último episódio e trocado uma ideia com a gente. E também ao Lucão, que falou que o programa é Série A. Parabéns e continuamos por mais e mais. E falando em mais, vamos para mais uma goleada, né? Porque o Atlético enfrentou o Atleta de Jesus pela sétima rodada e ficou 8-0 para o Atlético Goianiense. Eu vou falar aqui as goleadoras do Atlético. O primeiro foi com a Kathleen, depois a Vanusa e depois teve a gol da Flavinha. A Maria Eduarda marcou mais um, ainda no primeiro tempo, para fechar a Kathleen. E daí, no segundo tempo, tivemos mais 3 gols. Um da Cibele, um da Gabriele e outro da Maria Eduarda. 8-0 para o Atlético. Mais uma goleada, né, do Atlético, outra seguida de um Atlético que vem se consolidando e querendo mandar nesse segundo turno, né, Tereza? Inclusive, elogiar aqui, a gente já comentou nos últimos episódios, o trabalho físico que a equipe vem fazendo. Nessa quarta, a Jasmira postou no Instagram o trabalho que estava sendo feito, inclusive no sol ali à tarde, preparando para o jogo que vai acontecer domingo. A gente vai falar logo mais detalhes. Mas, assim, preparando as atletas para as condições que elas vão enfrentar no dia do jogo, né? Isso é, inclusive, muito importante, porque o preparo físico do Atlético vem sendo um destaque absurdo. Não, e é algo que a gente já vem falando uns tempos, né? Que teve um jogo mesmo que o Atlético não fez nenhuma substituição durante o jogo debaixo do sol. Então, esse trabalho que a equipe está fazendo no decorrer do Goianão, que evoluiu muito, a gente vai trabalhar um pouco disso mais para frente, mas está excepcional. O trabalho físico e as atletas estarem dispostas também, né? Conseguirem fazer tudo isso. E o histórico aqui do Atlético também, né? 40 gols marcados e 7 gols sofridos, né, Lara? Tá. Cara, é um feito gigante, um Atlético ali que acabou se estruturando à medida que o campeonato avançava, né? Ele não entrou pronto, muito pelo contrário. Inclusive foi ali no inicinho, contra o Vila Nova, que sofreu a única derrota desse primeiro turno, e a equipe não estava ali ainda completa, era a estreia do Paulão. Então, assim, é uma equipe que vem crescendo muito e tem tudo para se destacar e quem sabe levar esse segundo turno, que é uma das minhas apostas, Tereza, eu vou te contar. Era o segredo que Era a Lara e segredo, eu mas estávamos guardando. Porque realmente o trabalho do Atlético tem sido incrível e a gente vai falar mais para frente na parte da tabela para comparar os números, né, Lara? Que foi um trabalho surpreendente e empatou com o Vila Nova, né? Que jogou o último jogo lá na Toca do Tigre e foi um clássico, foi contra o Aliança. Eu e a Lara estávamos presentes nessa partida. E o Aliança furou pela primeira vez a defesa do Vila Nova, né? A capitã Idalana foi lá, marcou um gol. Primeiro jogo que o Vila não marca também, né, Lara? e, inclusive foi um jogo ali, a gente até conversou com a Noitiele, né, depois do jogo, Tereza. Um jogo para elas ficarem ligadas, né? O que tem que resolver ali, porque esse tipo de vacilo assim, acaba que acontece, não dá para vencer sempre. Eu falo vacilo porque a equipe vinha de 6 jogos marcando. Foi o primeiro jogo também que a equipe do Vila Nova não marcou gols e sem sofrer nada, né? Então, assim,
Vacilo considerando o histórico, não vacilo pela equipe, porque a equipe vem muito bem, Uhum. foi campeã do primeiro turno, inclusive é grande favorita se a gente for pegar até aqui os jogos, né, porque querendo ou não, Uhum. ficou em primeiro lugar, o Atlético vem em segundo, por isso eu ressaltei ele como um dos favoritos, mas não tiro o Aliança também, que inclusive fez muita diferença agora nesse nesse jogo, né, conseguiu furar a barreira do Vila Nova, e é um destaque o destaque que eu tenho é clássico, né, que acontece em clássico, inclusive no clássico do Goiano passado também deu Aliança nas 2 vezes. Pois é. E a gente tem que destacar coisas nas 2 equipes. Foi um jogo bem disputado, teve poucas oportunidades de chances de gols também, né. O Aliança ainda estava ali se estruturando e conseguiu finalizar bem, mas o Vila Nova veio com 3 atletas a menos, né, Lara. A gente tem que falar disso, que a Taislane não foi, nem a A Julian quem e a mais? Samara. A Julian e a Samara. E elas são peças muito importantes para a equipe, né, elas não conseguiram participar desse jogo, e a gente tem Muito. que destacar o cartão vermelho também, que o Vila Nova ficou sem um atleta a menos no fim do jogo, né, porque o jogo foi Uhum. marcado nos acréscimos ali. A gente estava descendo, acreditando que seria o empate mesmo 0-0 e no fim a Idalana foi lá e marcou. Então isso foi também um respiro para o Aliança, né, foi igual assim: "Ai, estamos aqui estagnado e vai e volta e marcar". Foi muito bonito o discurso que a Cris fez após a partida também, sabe, as meninas estavam precisando desse gás. Eu acho que essa vitória foi importante para o Aliança acordar para o campeonato, porque teve um jogo que teve umas apagadas e voltar para o segundo turno assim, recarregado, né, Lara? E não tem jeito, é o Aliança, não tem como a gente tirar ele desse favoritismo, principalmente pelo histórico, e a campanha do Aliança não foi ruim. Eu acrescento muito mais aqui um destaque muito grande do Atlético, que veio como uma surpresa nesse campeonato, surpresa absoluta, do que um possível vacilo do Aliança. A Aliança continua ali, os 3 Uhum. primeiros, né, entram para brigar nesse segundo turno, o Vila acaba que já está garantido, né, nessa final, mas a gente torce para uma final, então vamos colocar ali a Aliança ou Atlético para dar uma disputada maior, né. Voltando, a Idalana fez uma partida excepcional. A gente até estava comentando lá durante o jogo, que assim, era ela chegar mais próximo da linha ali da intermediária ofensiva, que ela ia criar oportunidades e tocou nela, assim, ela ia decidir. A gente sabia disso. O que faltava era alguém para conseguir construir a jogada, porque ela construía. Quando ela recebeu essa jogada construída, ela matou o jogo, e definiu e até comentou no Marias que foi um gol muito importante e marcar contra o Vila, fenomenal, né, Sim, foi um passe nessa ótimo situação. da sim, perdão interromper, mas foi um Nada. passe ótimo da Thaís, que entrou no segundo tempo também, né. Então a mexida da Cris também ajudou ali, a esse resultado do Aliança. E vamos falar de um jogo que pegou fogo também, tá, Lara? Flu-Goiânia e Abadia no CT da Fazendinha no último sábado. O Flu-Goiânia fez 6 gols e temos que destacar que ela voltou, e voltou fazendo hat-trick, né, Lara? Não podemos Voltou, a deixar de Estiva não tem como, né, você bobeou, ela marca 3 de uma vez. É o segundo ou terceiro jogo, né, que ela marca hat-trick nesse primeiro turno, então assim, jogadora fenomenal ali. Meu destaque aqui, inclusive para esse jogo que pegou fogo, que você comentou, a gente até estava conversando no off, são os cartões que a partida, levou como um todo. E aí eu destaco aqui, deixo você comentar, que o Abadia é líder, né, em cartões amarelos nesse primeiro turno com 18, uma quantidade muito sim, grande se a gente for levar em consideração que foi 6 gols, mais de 2 sim. cartões por partida. Pois é, um pouco vou voltar um pouquinho, porque eu quero continuar falando das jogadoras, para depois falar do Abadia, porque a Maria Júlia também marcou um gol, a Maria Júlia vem jogando muito no Flu-Goiânia, estava merecendo esse gol. Sim, A Eliene marcou um gol contra para o Abadia, é outra coisa que eu queria destacar, por isso que eu queria voltar nas jogadoras, porque é o terceiro jogo seguido que a Abadia marca um gol contra. Então, assim, tá afetando um pouco a cabeça das meninas. E por último, o último gol do Flu-Goiânia foi da Tayla, uma das 3 atletas que estreou nesse jogo contra o Abadia. Eu estava conversando com o Lucão, ele me disse que foi o primeiro jogo da Tayla na competição e já estreou marcando, então não tem como estreou com o pé direito mesmo, né.
E o Abadia se destacou pelos cartões vermelhos e amarelos. A equipe com mais cartões vermelhos, com 3 cartões vermelhos e os 3 tomados nesse jogo. Mais 2 foram É, tomados no finzinho do um foi tomado no fim do segundo tempo e os outros 2 foi após a partida. A equipe criou uma confusão ali com a arbitragem, tiveram alguns problemas com a arbitragem. Eu estava falando com o técnico, o Renan, ele não gostou muito da arbitragem, acabou reclamando, e também a Gabriele levou 2 cartões amarelos. E o que vai desfalcar o Abadia para o início do segundo turno também, né? Que a Gabriele é uma das principais peças da equipe e a só, vai poder jogar. só voltando, Tereza, eu acho que assim, a gente tem que inclusive frisar, porque tanto essa questão dos gols contra quanto isso dos cartões mostra certa instabilidade ali interna entre o elenco, para mim. E, inclusive, não justifica para mim essas duas expulsões da Gabriele e da Tayla, né? Pela forma que foram, né? A gente vai ver na súmula e foram xingamentos assim, que apesar de é, qualquer raiva que você esteja passando com a arbitragem, você tá ali como atleta e, querendo ou não, em campo, a arbitragem é superior e não tem como. A gente fica nervoso em jogo, mas não tem como ser um desrespeito nesse ponto de xingamento, né? Porque o que foi retratado na súmula são coisas meio absurdas. Então, assim, a gente quer entender o que está acontecendo com esse Abadia, com esses gols contra, que, sim, acontece, mas não repetidamente. E essa questão das jogadoras, o que está acontecendo ali internamente que está causando tudo isso? E aí você comentou do técnico também, criticar a arbitragem, tudo certo, inclusive não cheguei a ouvir, né, todo o lado dele, e concordo que a arbitragem pode ser que desagrade sim o técnico, pode ser que o técnico esteja certo, só que quando tem o excesso de xingamento, eu acho que é um grande problema, e são 3 expulsões para o lado da Badia pelo mesmo motivo. Então, assim, o técnico é a figura ali que passa essa confiança e passa essa figura de responsabilidade. Então, se ele é expulso pelo mesmo motivo, acaba dando brecha para as atletas serem também, e foram expulsas pelo mesmo motivo. Só que, assim, não dá para aceitar, né? É uma coisa, assim, que vai além do jogo. Sim, passa um pouco do futebol e daí perde a graça Sim, também, né, criar essa sim, confusão toda, porque, um bom jogo, um jogo ali para você também perdeu, derrota, mas tem gente comemorando sim, e daí estraga, e a gente já teve algumas outras situações ruins envolvendo, xingamentos e arbitragem nesse goiano, né, para não desvalorizar o nosso futebol que é tão bonito. Então vamos para o jogo entre Trindade e Vasco de Itaberaí. Foi o último jogo do primeiro turno e ficou 2-2. O Trindade empatou e marcou seu primeiro ponto na primeiro competição, pontinho, né? né, Tereza? Muito importante ali, inclusive ressaltar, porque nos Instagram e nas redes, né, do Trindade, a equipe vem sem sentimento de derrota, vem preparada para o segundo turno. Inclusive, fizeram uma postagem parabenizar, porque se esse é o espírito do elenco, estão de parabéns demais. E é esse o espírito, tem que chegar. Zerou, né, agora o game. Então, vamos começar o segundo turno e vamos mudar esse jogo. Pois é, e destacar também outra coisa que você falou da vontade das atletas, a Érica Saturnino, acho que é assim que pronuncia, Érica. Ela é atleta do Trindade, mas no mesmo dia estava rolando outra competição. Ela jogou nessa outra competição que a gente vai falar mais para frente, e ela falou: "Gente, agora eu vou ter que abandonar aqui, não vou poder participar da final, porque eu vou ter que ajudar meu time". E ela foi para Trindade e marcou os 2 gols do Trindade. O Vasco abriu o Rapaz, placar com a Camila, a Érica marcou o primeiro do Trindade, depois o Vasco saiu na frente com a Fernanda e a Érica voltou atrás para o Trindade. Então, destacar também chamou a esse responsa. carinho, né? Que a equipe Sim, tem, esse sentimento de tipo assim, eu estou nesse time, a Trindade é minha equipe. Eu acho que isso faz total diferença e esse primeiro ponto espero que seja motivador para acordar também no segundo turno, né? Que a gente precisa que o Trindade acorde, porque se consegue sim, empatar um jogo assim, o Trindade consegue fazer mais, consegue ganhar. A gente quer ver uma disputa ali, porque também acabou, zerou. E se o Trindade também fizer uma surpresa igual o Atlético fez, sabe? Então sim, é tem tudo sempre muito essa aberto, né? oportunidade. Uhum. E assim, de um Vasco que tá ali buscando se restabelecer, né, no campeonato. Então, assim, tudo muito aberto. Agora é hora de colocar a cabeça
no lugar, a equipe se unir principalmente para que não aconteça como estava sendo contra não, com o Abadia. Então, assim, elenco precisa estar unido, elenco precisa ter entrosamento. Com a comissão técnica, o trabalho tem que ser feito de forma mútua, tem que ter esse respeito e esse posicionamento de: "Eu sou atleta, essa é a minha comissão, vamos trabalhar juntos para buscar o objetivo", que eu acho que é isso que ali no topo a galera tá fazendo e tá dando muito certo, né. Lucão, Jasmirra, a comissão do Vila Nova, o Robson, a Cris, que inclusive não elogiei, mas, a gente comentou e elogiou bastante o posicionamento dela em campo, né, até a forma de chamar atenção, aquilo ali faz toda a diferença no jogo. Sim. E o Vasco, né, tá se restabelecendo, vamos ver como vai ficar. A equipe subiu um pouco na tabela também, em breve vamos falar de tabela. Mas antes, estava falando de competições do fim de semana, né? A gente falou semana passada das duas competições que rolaram, então vamos falar os resultados, né? Das outras competições. Teve a Copa Bankers, que eu quero parabenizar também pela organização da Copa Bankers. Eu cheguei no evento e fiquei impressionada com questão de microfone, estrutura, alimentação para todo mundo, um espaço super convidativo. Lara estava cheio, 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 cheio. Eu trombei com tanta Nossa, gente e e foi pelo Instagram dava pra ver que energia maravilhosa, todo mundo ali reunido, organização, assim, nossa, muito preparada, eu realmente fiquei encantada. E as fotos também ficaram perfeitas, tem lá você que tirou, né, tá lá tudo no algumas Maria. fui eu que tirei. Não, ficaram perfeitas, toda a cobertura, então, assim, parabenizar 100%, o pessoal da Copa Bankers, que foi, assim, um sucesso, né. Foi um sucesso, foi uma festa linda, espero que tenha mais. E vamos falar de resultados. Quem faturou R$ 2.000 foram as milionárias. Quem pegou o segundo lugar com um prêmio de R$ 3.000 foi o time do Blackpool. E quem ficou em primeiro lugar foi a equipe do Madrid. E nossa, foi uma final boa de assistir, mas eu queria destacar as duas semifinais, viu, Lara? Que semifinais emocionantes. Uma foi entre Milionárias e Madrid, que foi Fiquei pau sabendo a que o bicho pau, pegou assim, o lá, né. jogo. Pegou fogo, porque a galera acreditava que iam ser as duas equipes finalistas, então falaram nossa final antecipada. E foi realmente uma final, foi um bom jogo. E o jogo entre Fúria e Blackpool, que foi para as penalidades, foi bem emocionante ali. O Blackpool começou perdendo as penalidades, mas depois a É goleira aquele, né, catou. damas e cavalheiros. Sinto informar que Uhum. tivemos pênaltis. Tivemos pênaltis, foi incrível esse jogo. E Inclusive, parabenizar. sabendo que ela acompanha aqui a gente, fiquei sabendo que a senhora Jasmia catou muito gol lá, né. Catou muito gol não, né, catou muita bola que impediu gols. Sim, inclusive um pênalti meu no desafio lá. Vixe, acho que foi um assunto delicado aqui, Tereza. Então, Jasmia, Mas a sua perdeu o emprego. Mas a Leoas foram muito bem também, foi uma competição incrível, parabéns, Jasmirra. E todo mundo acompanhando, né? Encontrei muitas jogadoras do Goianão lá assistindo, vendo Eu vi uma colegas de galerinha que ganhou equipe. prêmio, né, Hum? carioca. Pois é, tava comendo uma marmitona lá. Foi bom demais. E também a gente teve a final lá em Aparecida entre Futivício e Juventus. E, gente, também foi outra final emocionante com direito a gol olímpico, tá, Lara? Gol 1-1 olímpico, empatou o rapaz. jogo, gol olímpico, e também foi para as penalidades, e o Juventus ganhou o jogo. E eu falei no episódio passado do Futivício, né? Que eu fui na Copelas do Batom, que enfrentou o Juventus. Em outra competição foi a mesma final. E quem ganhou foi o Futivice. Então o Juventus foi atrás e ganhou essa competição. Parabéns para o Rapaz, o Juventus negócio tá também. pegando fogo nesse futebol goiano aqui feminino, hein. Tá, tá pegando fogo. E também a gente tem outro evento no fim de semana, né? Já vamos falar dos próximos Tem eventos, Lara? a grande final, né, da Taça das Favelas, Gentil Meireles e Novo Mundo vão disputar lá no Oba, né, Tereza. Vamos destacar aí que vai ser um palco de merecido, né, pra grande final que vai ser. É sábado, que horas, Tereza? Sábado, dia 21, das 2 às 3 da tarde, vai ser o jogo feminino. Mas eu Uhum. queria destacar uma coisa: estarei participando da equipe da Taça das Favelas durante a Rapaz, transmissão. Vai nossa ser apresentadora tá com transmitida. moral, tá, galera?
Estamos tentando, estamos tentando. Mas o jogo vai ser transmitido das 2 às 3 pela TV Anguera, mas se você quiser acompanhar o pré-jogo, quiser ver como que tá aquela animação com a torcida, vai ter também uns sorteios ali, vai ser interessante, você pode estar vindo para o jogo, ganhar o sorteio, chegar lá e buscar teu prêmio. Vai ter transmissão pelo YouTube do Taça das Favelas a partir das 9 da manhã, com muito bate-papo, a gente falando dos outros jogos, como que foi o E é resultado. uma transmissão muito leve, né? Vamos destacar que, assim, muito gostosa de ouvir. Acompanhei as semifinais, e, assim, maravilhosa de acompanhar. Então, quem não for, né, ao Oba assistir de pertinho, vamos acompanhar, porque vai ser emocionante. É emocionante, eu tenho certeza. Sim, é uma transmissão incrível, é uma grande resenha também, porque a gente está em casa, né? É um torneio muito Sim, bom e a gente quer viver o máximo esse torneio e valorizar também, inclusive, né? Hum. sim, valorizar, pode concluir. Valorizar muitos atletas que muitas vezes não têm oportunidade, né, que são ótimos atletas e vai ser uma grande final entre Gentil Meireles e Novo Mundo. Vai ser a primeira vez que o Novo Mundo está participando da Taça das Favelas e já chegou na Já na final. final. O Gentil Meireles está buscando o tricampeonato de 3, 4 edições, essa é a quarta edição. O Gentil Meireles ganhou 2 edições, está ali buscando, é uma equipe consolidada, mas a gente tem um Novo Mundo que é uma equipe muito forte, que já se conhece de antes também. Então vai ser um jogão. Eu acho que vai ser um jogão, Lara. Vai ser muito bom. Então acompanhe das 2 às 3 da Pretendo tarde. estar lá. Sabe por Hum. quê, Tereza? Pra quem. A gente comentou até aqui, né, de Goianão Feminino, que acabou o primeiro turno, mas não quando começa o segundo turno, né? E a gente teve partida adiada para quem ia acompanhar aí os jogos o jogo do sábado. A gente não vai ter jogo do Goiano Feminino no sábado, justamente pela Taça das Favelas. Então, a partida que seria entre Atletas Jesus e Vila Nova, lá no CT Universo, passou para sexta, 9h30 da manhã. Um horário assim mais complicado para a torcida comparecer, mas semana que vem, se você não conseguir assistir, a gente te atualiza sobre tudo que aconteceu nessa partida. Resumindo, recapitulando aqui, sábado não vai ter jogo pelo Goianão Feminino e domingo tudo normal. Aí todas as outras equipes, tirando o Atleta Jesus e Vila Nova, disputam no domingo a primeira partida do segundo turno. Inclusive, vamos pedir agora para o nosso querido técnico João, ele botou a tabela aí para a gente comentar, né? A gente já está falando da primeira rodada dos próximos jogos. Domingo vai ter Atlético Goianiense e Abadia lá no CT de Hidrolândia, às 3h30 da tarde. Vai ser um jogo bom de assistir, quero ver desempenho, porque é o primeiro turno, né? Tá tudo começando de novo. Eu acho que pode ser uma Sim. virada de chave para muitas equipes. Eu quero ver a organização ali do Abadia, né? Como é que vai ser entre o elenco, como é que vai estar essa organização em campo, esse entrosamento das meninas e essa questão, né, da relação com a arbitragem, relação entre elas, porque isso aí, querendo ou não, decide o jogo, né? E se bobear, o Atlético pode mandar outra goleada. Então, assim, com o Atlético não dá pra bobear. Vamos ver como vai ser o jogo, né? Porque toda essa situação que o Abadia vem lidando com a arbitragem, a equipe marcando muitos gols contras, acaba desanimando um pouco as meninas, né? Vamos ver se elas giram essa chave e entram para o segundo turno, bem, mas é um jogo difícil também, né? A gente tem que levar isso em consideração, que é um jogo contra o Atlético, que tem um condicionamento físico muito bom, que vem jogando bem e vai jogar em casa. Então, provavelmente não vai ter muita gente da torcida da Abadia, não sei como vai ser, porque o jogo está sendo mandado lá em Hidrolândia. E vamos ver outros jogos do Goianão que acontecem no mesmo dia, no domingo, também às 3h30 da tarde, no seu CT, né, Lara? No Meu Grande CT, Lara meu Guimarães. querido CT, nunca fui lá. A gente Tem tem que que ir. ir, a gente tem que ir um dia e vai ser um jogo entre Trindade e Aliança. É, vamos ver como o Trindade reage, né? Depois de conseguir marcar esse seu primeiro ponto, só que o Aliança também está embalado demais. O Aliança quer muito É. vencer esse campeonato. As meninas deram aquele gás que elas precisavam, então vai ser um jogo difícil também para o Trindade. Mas vamos ver como vai ser a partida, se elas conseguem segurar o Aliança, porque foi a primeira equipe que furou o gol do Aliança. Foi o primeiro gol que o Aliança sofreu, foi contra o Trindade. Então também tem esse histórico. São dois cenários diferentes, né? Então, enquanto a gente tem o Trindade ali que sai de um primeiro turno querendo fugir ali é, da lanterna da tabela da competição, por outro lado, a Aliança que é muito topo, né? Se a gente for pensar ali no famoso G4, G3, né? Então, assim,
o Aliança, se ele quer brigar, se ele quer chegar a essa final contra o Vila Nova, ele vai disputar com o Atlético, a princípio, tá disputando com todos, né? Mas pegando o histórico do primeiro turno, é um jogo que ele precisa vencer, apesar de ser em um campo que o Trindade conhece. Por outro lado, o Trindade deve estar embalado agora, conseguiu o primeiro pontinho, a equipe está unida, aparentemente, a gente espera que realmente esteja, e que seja um jogo obrigado, né? Que realmente um fure a defesa do outro, e que vença o melhor, e que seja um espetáculo para o futebol feminino, que merece, né? Merece muito e vamos ter 3 jogos no mesmo dia, no mesmo horário, então vai ser difícil ali se dividir, porque vai ser muito jogo bom entre agora Vasco de Itaberaí e Flu-Goiânia, lá no CT da Redenção, um pouco mais distante. Eu espero que esse jogo tenha transmissão, viu, porque o Flu-Goiânia vem fazendo transmissões, não sei se vai conseguir levar a transmissão até Itaberaí, mas seria muito bom para estar circulando mais. Flu-Goiânia também está querendo disputar o segundo turno, né? O Flu-Goiânia veio muito embalado nessa competição, vem ganhando jogos, marcou aqui um hat-trick, fez um jogo bom em cima do Abadia e também quer disputar, quer tentar chegar numa final, que eu já falei com as atletas antes de começar o Goianão, com a comissão técnica, eles falam: olha, no passado a gente terminou em terceiro, esse ano a gente quer um resultado melhor. E vamos ver se o Flu-Goiânia busca esse resultado melhor. Por outro lado, a gente tem a equipe do Vasco que acabou sofrendo ali um pouco com as atletas, mas vieram essas contratações novas, empatou o jogo em cima do Trindade. Vamos ver se o Vasco reage agora, né, contra o Flu-Goiânia, se faz um bom jogo. A defesa do Vasco também é boa, né? Mas a goleira não é mais a Lohane, tem que destacar isso também. A Lohane não está jogando mais em alguns jogos do Vasco. Acho que o ponto aqui para mim vai, inclusive, unir essas novas meninas que estão chegando no Vasco e o campo conhecido, né, pelo Vasco. Então, assim, acho que pode influenciar muito. O Fluminense tem que entrar esperto. Se quer brigar lá em cima, todos querem, né, que primeira rodada do segundo turno, mas o Fluminense vai entrar ligado, vem, querendo ou não, embalado. Por outro lado, o Vasco de Itaberaí tem a chance de mostrar, olha, nos reerguemos e agora queremos brigar do meio para cima da tabela. Pois é. E a tabela agora está zerada! O João vai botar mostrar a tabela Meu zerada pra Deus. gente. Ó, começou de novo. Mas, já que a tabela tá zerada, vamos voltar um pouco e falar da outra tabela para a gente mostrar as pontuações também, né? Para a gente ver o resultado final, um panorama geral do que foi esse Goianão. Lara. Rapaz, esse empate aí em cima, em pontuação, me pegou, viu? Porque assim, Uhum. foi por um detalhe que o Atlético não venceu esse primeiro turno, né? Justamente Sim. pela quantidade de gols sofridos. O Vila Nova precisaria sofrer 7 gols para 7 gols. E aí é por desempate de cartões, né? Mas segurando aqui 7 ou 8 gols para cair para a segunda colocação por causa desse saldo negativo, né? Que é o segundo critério de desempate. Sim, é o primeiro critério, né, esses gols tomados, e o Atlético, ele foi melhorando isso conforme os jogos. Então, o Atlético agora já está nessa estrutura que leva pouquíssimos gols. Se eu não me engano, o último gol que levou foi contra o Aliança, que foi algumas rodadas atrás, levou o gol do Aliança, do Vila, né? Então, o Atlético cresceu muito na competição, durante a competição. Quem vê o início da competição do Atlético e vê o final se surpreende, a gente ressalta isso várias vezes. E destacar o que foi esse primeiro turno, né? Vamos ver o que as outras equipes, o Aliança e o Flu-Goiânia ali, aquele empate que o Flu-Goiânia e o Aliança tiveram, tirou o Aliança dessa disputa, né? Que a gente, no início da competição, a gente esperava que ia ser uma Aliança e Vila Nova. E daí veio o Atlético, surpreendeu. E Flu-Goiânia também bem disputado, acabou empatando jogos que não poderia empatar ali e perdendo algumas competições, né? Também enfrentando. As equipes estão muito boas esse ano, muito boas. Sim, dá para ressaltar muito essa competitividade, né? Que vem crescendo. Inclusive, Atlético marcou mais gols que o Vila, né? Muito por Uhum. aquela goleada do 14-0, mas nessa última rodada também, Vila sofreu um gol, acabou não marcando nessa partida.
enquanto isso o Atlético foi lá e fez 8 gols, e assim, mais gols marcados, o saldo de gol do Vila Nova 34, Atlético 33. Então assim, a briga lá em cima tá muito, muito intensa, e eu acho que a briga para ter uma final é muito grande, porque aí vai chegar Flu-Goiânia, Aliança e Atlético no mata-mata, e todos secando o Vila Nova. Todos secando Vila Nova e todos querendo ganhar do Vila, né? Então acho que todos os próximos jogos da segunda rodada, todos entre o Vila, vai ser a hora que as equipes vão dar o sangue, porque sabem que precisam ganhar, principalmente do Vila Nova, né? Porque não podem deixar o Vila Nova vencer todos os jogos novamente, ou igual foi esse Goianão, né? Que teve quase 100% de aproveitamento. Vencer 6 jogos e perder somente um, então vamos ter boas disputas. A gente já falou antes dos cartões, né? Vamos voltar aqui. O Abadia é a equipe que mais tem cartões amarelos, né, Lara? 18. E quem tem muito cartão também são as meninas do Atleta de Jesus, Trindade e Flu-Goiânia, com 15 atletas, Trindade e Flu-Goiânia com 12. Muitos cartões. E tem equipes como o Vasco de Itaberaí só 3. Eu ia inclusive destacar essas 3 primeiras equipes que estão, querendo ou não, mostrando maior estabilidade e maior, como é que eu posso falar? Maior estabilidade em si. Em Uhum. campo, querendo ou não, estão ali, né, são os 3 primeiros, mas é uma postura muito positiva do Vasco, que tá ali, que ficou ali em 5º lugar, e é o time que menos sofreu, né, menos sofreu com a prática dos cartões amarelos. É uma equipe muito, né, disciplinada. Isso, essa é a palavra. E cartões vermelhos, a gente e cartões vermelhos a gente teve 3 equipes que não tomaram nenhum cartão vermelho. Destacar isso também, Aliança, Flu-Goiânia e Vasco de Itaberaí jogaram todos os jogos com suas atletas, não tiveram alguma expulsão durante a competição. Muito boa a competição, poucos cartões também ao decorrer da competição, eu achei. Apesar do Abadia se destacar com 18, não teve uma outra estabilidade, porque você tem 7 jogos e muitas equipes tiveram números abaixo de 7 em cartões, então teve jogo que quase não teve cartão. O Uhum. que mais podemos destacar, Lara Fábia? E é isso, né, Tereza? Esse é o caminho, ter quanto menos cartões, melhor. É claro que acontece uma entrada ali, um corte ali que precisa ser feito, uma falta que precisa ser cometida para impedir um contra-ataque, situações de jogo. Só que uma alta quantidade não é legal. Inclusive, a gente comentou aqui já, né, não vou voltar a citar isso da Badia, mas são situações que ali pesam o clima, né? Então, assim, a gente quer que não tenha mais discussões sobre arbitragem, que tudo dê certo nesse segundo turno, porque o jogo fica cada vez mais bonito com menor quantidade de cartões, fica um jogo mais jogado. E o espírito, isso dos cartões é o espírito que para mim não bate com a síntese do futebol feminino. Então, assim, Sim. quanto menos tiver isso, melhor. Que a gente tem ali, a exemplo, os topos da tabela, né? E o Vasco de Itaberaí, que vem muito bem nisso. Espero que consiga se reerguer e que faça uma boa competição, assim como todos, né? Acho que é esse caminho, a gente deixa para comentar mais na semana que vem. Sim, semana que vem tem mais. Muito obrigada por assistir até aqui. Comente, curta, compartilhe. Segue a gente também, dá uma moral pra gente lá no Instagram, que a gente faz os nossos trabalhos voltados para isso também. Tem videozinhos mais curtos, caso vocês gostem de compartilhar, no Marias Futebol Goiano. E chame a gente para mais competições, porque está sendo muito bom ver outras equipes e conhecer mais o futebol, porque também ano que vem o Brasil vai sediar a Copa de Futsal Feminina, né, Lara? Sim, Então, ano assim, que a gente tem que vem, valorizar o nosso futsal também. inclusive, temos que buscar, né? Temos Competições que ali. buscar. 2025, futsal, e 2027, Copa do Mundo, hein, Tereza? Já entrando no clima ali. Estamos já dentro do clima, sempre torcendo para o nosso Brasil. E aqui no Brasil, melhor ainda, né? Para ver as nossas atletas decolando em terras brasileiras. Então é isso. Muito obrigada por assistir a gente até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada, galera. Não deixe de comentar aqui o que você achou. Elogio, crítica, construtiva, por favor, a gente está aceitando. Tchau, tchau, até mais. Não deixe de acompanhar a gente e segue lá o Marias Futebol Goiano.